noite, seja bem-vindo ao nosso informativo TVU. Nós estamos ao vivo e também em transmissão simultânea no canal do YouTube TV Universitária de Uberlândia. Hoje nós vamos começar com a nossa entrevista sobre o Dezembro Laranja, com a dermatologista Mabel Gomes. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso informativo, Mabel. Muito obrigada, é um prazer estar aqui trazendo informações sobre o Dezembro Laranja para vocês. Com certeza, e teve uma iniciativa na semana passada para incentivar ainda mais essa conscientização sobre o câncer de pele e também a prevenção, né, doutora, que é tão importante. Sim, no dia 2 de dezembro foi o dia D da campanha nacional do câncer de pele. Uberlândia foi uma das 9 cidades de Minas Gerais que sediou a campanha nacional do câncer da pele, que ocorreu em todos os lugares. Né? Conta pra gente como foi essa iniciativa e também o balanço do que foi realizado no evento. Sim, a campanha ela já acontece há 20 anos. Né? Ficou interrompida por 2 anos por conta da pandemia. E retornou o ano passado num movimento menor e este ano ela veio com tudo. E foi muito importante porque foram 600 atendimentos, aproximadamente 600 atendimentos, em que a gente sabe que as informações passadas durante o atendimento, elas mais que triplicaram, né? Porque cada um informado leva para os seus... Com certeza, informação é tudo, né? É tudo, e isso dissemina, né, de forma muito importante, né? Que é muito importante, o nosso objetivo lá nessa campanha era exatamente isso, né? Levar a informação sobre o que é o câncer de pele, como ele se desenvolve e como preveni-lo. Exatamente, o Dezembro Laranja é sobre a conscientização a respeito do câncer de pele. E o câncer de pele é um dos cânceres com maior número, né, de acontecimentos. Sim, ele é o 5º do mundo e no Brasil ele está em 1º lugar. Né, e numa diferença muito grande entre os outros cânceres do corpo. Ele corresponde a 30% de todos os cânceres que podem aparecer no corpo humano. E ele é 3 a 4 vezes mais frequente do que o câncer de mama e o câncer da próstata. Exatamente. Isso porque a pele é um órgão muito maior do que esses outros órgãos, né? A mama ou a próstata. E muito exposto, né? Então, sabendo que a radiação ultravioleta é o seu principal fator de risco, então, o grau de exposição para este fator, ele, ao longo da vida, ele é muito intenso. E no Brasil, né, um país tropical, com sol intenso praticamente o ano inteiro. Muito próximo da linha do Equador, o que aumenta a incidência da radiação e, com isso, a sua penetração na pele. Por isso, essa incidência tão alta no Brasil em relação a alguns outros países que estão um pouco mais distante da linha do Equador. É isso mesmo. E chegando as férias, final de ano, o pessoal gosta de viajar. E aí vai para a praia, acaba esquecendo um protetor. E no dia a dia também, né? O protetor é muito importante, protetor solar. Sim. Na verdade, as medidas de fotoproteção são muito importantes, né? O protetor solar é uma das medidas, né? Então, a gente sabe que o câncer ele pode acontecer, né, por danos no tecido por conta daquele acúmulo que ocorre ao longo da vida, seja por exposição diária naqueles trabalhadores que estão diretamente expostos ao sol, ou naqueles intermitentes, né, que é aquele solzinho exagerado da praia, do clube, ou do final de semana, ou das férias, que acabam levando a queimaduras. As queimaduras solares, elas trazem um acúmulo muito intenso dessa radiação e futuramente isso pode ser muito prejudicial. Por isso a importância, né, de tomar todas as medidas necessárias para fotoproteção e muito cuidado. Outro detalhe muito importante com relação principalmente à praia, né, são os dias nublados, que as pessoas subestimam a radiação. Que aparecendo o sol ali, que não tem sol, o sol está escondidinho. A radiação atravessa as nuvens e 80% da radiação atravessa as nuvens. Então, as queimaduras ocorrem muito nos dias nublados. Isso. E quais os sinais as pessoas devem perceber que pode ter um câncer de pele ali? Por exemplo, quando começa a surgir uma ferida, uma lesão, né, que seja abrilhantada, que esteja em crescimento lento, não precisa causar dor ou qualquer outro sintoma, ou durante o seu crescimento ela pode vir a ter sangramentos frequentes.
esse é um dos sinais que chama muita atenção para um dos tipos de câncer, que é o carcinoma vasocelular. Quando é uma lesão mais verrucosa, que lembra uma couve-flor, que está também crescendo de forma lenta, que pode ter sangramentos, formação de cascas, deve chamar muita atenção para o segundo tipo, que é o carcinoma espinocelular. E o terceiro e mais agressivo aparece como uma manchinha escura, enegrecida, ou uma pápulazinha já bem escura, enegrecida, né, que vai crescendo não muito lento, que pode ou não ter sangramento, chama muita atenção para o melanoma. Tá? Então, para os 3 tipos mais comuns, né, os 3 subtipos mais comuns de câncer da pele, a gente ficar atento a todos esses sinais. Tá? Então, apareceu qualquer coisa, já tem ali seus 40 dias, não cicatriza, procure um especialista. Deixa que ele faça o diagnóstico para você. Alguma pinta também, né? Diferente, verruga também, esses detalhes a gente tem que ficar atento. Sim, quando a gente fala de uma pinta enegrecida ou de uma mancha, né? Ele traduz-se no melanoma e ele pode começar de uma pintinha que a pessoa já tenha e que evolutivamente ela cresceu, modificou, se alterou. Então, é muito importante que se tenha todo esse cuidado, toda essa autoavaliação, principalmente para as pessoas que apresentam muitas pintas no corpo. Por isso é importante visitar o especialista, né? Mas tem alguns detalhes dessas manchas, como você comentou, né? Que é o A, tem o A, o B, o C, para ajudar nessas descrições das manchas, desses perigos também do câncer de pele, né? Explica para a gente. Então, a regra do ABCDE é utilizada para suspeição do melanoma, né? Então, o A tem a ver com a simetria das cores. Então, aquela pinta bem homogênea, bem simétrica, né? Que se você vai partir ela em cruz ali, tá tudo igual, né? Eu posso dobrar como se fosse um espelho ali. É uma mancha sem suspeita, né? Simétrica. O A vem de assimetria, é o que aumenta a suspeição. Então, quando eu faço a cruz, a porção superior ele não coincide com a inferior, a direita não coincide com a esquerda. Então, leva uma suspeição maior. O segundo item da regra é o B de borda. As bordas muito lineares ali, muito regulares, não suspeita. As irregulares, toda cheia de tortuosidades ali, são lesões suspeitas. O C vem de cor, né? Aquela lesão que tem uma cor única, né? Que até atrapalha. Homogênea ali, né? Você olha, que dá até uma paz, né? Agora aquela outra que você olha, tem preto para um lado, né? Branco para o outro, né? Ela tem mais de 2 cores, já chama bastante atenção para a suspeição. E o D vem de diâmetro. Toda lesão enegrecida ou pinta que já está com mais do que 6 milímetros, 5 milímetros, ela já tem que chamar um pouco mais de atenção. E o E vem de evolução, né? Às vezes a pessoa tem uma foto e fala assim, nossa, essa pinta estava de um tamanho menor. E em 1 ano, 2 anos ela cresceu, né? Então vale a pena avaliar também. Tem muitos detalhes, né? Mas a gente tem que ficar atento, tem que fazer essa avaliação no corpo, tem alguma coisa estranha, a gente tem que procurar o especialista, que as pessoas falam, não é nada não, mas pode ser. Pode ser. Inclusive, essa detecção precoce é muito importante no tratamento. Então, esse diagnóstico, principalmente para o melanoma, mas para todos eles, né, é de uma importância muito grande, porque se diagnosticado precocemente, o tratamento vem no momento precoce e isso salva uma vida. Então, a importância é fundamental desse autocuidado. Então, vamos falar de tratamento, doutora. Detectado, então, um câncer de pele ou uma suspeita, qual que é o passo a passo? Bom, a partir do momento que você fez o diagnóstico, né, por biópsia ou até pelo dermatoscópio, que é um aparelho, que é um microscópio manual que o dermatologista usa, vai-se para a retirada cirúrgica. Fez-se a retirada, no caso dos carcinomas, você já fez o diagnóstico, você já retira com as margens, né, para dar a chance de cura para esse paciente que é alta.
Na cirurgia convencional, é em torno de 90% de chance de cura. Na cirurgia micrográfica de Mohs, que é uma cirurgia que você avalia as bordas durante o ato cirúrgico, é 98% de chance de cura. Já o melanoma, você tira ele sempre com margem mínima para diagnóstico, porque o diagnóstico dele vem da profundidade na pele em que ele está invadindo. Então, de acordo com essa profundidade, é que eu vou determinar o próximo passo do tratamento e o prognóstico. Quanto mais profundo dentro da pele, menor o prognóstico, menor a chance de vida, maior o risco de morte, né? E dificulta um pouco mais os tratamentos. Hoje existem alguns tratamentos que dão um pouco de esperança para o melanoma. Não são tratamentos curativos, mas são tratamentos que paralisam o desenvolvimento e aumentam o tempo de vida do paciente. E existe recorrência também desses cânceres? Existe. Né? Como eu falei, não são 100% de cura, né? Então eles têm que ser bem retirados, com as margens bem estabelecidas ali, né? Para poder ter uma alta chance de cura. E esses pacientes precisam ser acompanhados. Como a gente falou no início, a pele é um órgão muito grande e a quantidade de radiação muito intensa. É muito grande. Então, aquele paciente que teve o primeiro carcinoma, ou até mesmo o melanoma, tem uma alta chance de ter o segundo câncer. Então, é um paciente que você tem que acompanhar aí para a vida toda. E existem também os fatores de risco, né? Como a genética, né? Histórico familiar. Sim. O fator de risco principal é a radiação ultravioleta. E tem aqueles pacientes com alto risco de desenvolver depois de muita exposição, né? Então, nós temos os históricos familiares, o histórico pessoal de quem já teve o câncer de pele pode ter seu segundo, terceiro, quarto, né? Nós temos os pacientes que têm doenças de imunossupressão e os pacientes de fototipo claro, aqueles que quase nunca bronzeiam, sempre queimam, ou aqueles, né, que são cabelos, olhos e pele muito clara. Então, esses são os principais, né, pessoas com risco mais elevado de desenvolver o câncer. Então, tem que ficar esperto, né? Você tem alguém na família que já teve câncer de pele ou qualquer outro câncer também, é importante essa consulta com o especialista para fazer um diagnóstico precoce. Isso, exatamente. Exatamente. E agora vamos falar dessa proteção, o famoso protetor solar que a gente fala, né? Como tem que ser feita essa aplicação, né? E questão de tempo, de duração, na água também, que as pessoas têm muita dúvida sobre isso. É verdade. O protetor solar, ele é um dos fatores da fotoproteção, né? E ele é muito importante. Então, nós precisamos, para o dia a dia, usar o fotoprotetor fator 30 para as peles fototipo 3, 4, né, que são aquelas peles um pouco mais morenas, e acima de 30, aí pode ser qualquer fator, eles são iguais. Apesar de ter uma diferença aqui no Brasil, 30, 40, 50, 60, eles vão proteger a mesma coisa. Né? Então, para esses de diário, a gente passa de manhã, antes de sair para o trabalho, e passa no horário do almoço. Tá? Já para aqueles que vão para o clube, vão para a praia, eles têm que ser passados 30 minutos antes da exposição, precisa ser reaplicado a cada 2 horas e a cada momento fez um esporte que suou muito, que diluiu sai, né? esse protetor ou entrou na água, precisa ser reaplicado. Sim. E a questão de tomar sol sem o protetor solar? Porque as pessoas falam, tem que tomar o sol por conta da vitamina D. Como que funciona isso? É a dúvida também de muitas pessoas. Sim. Nós dependemos do sol, né? Não existia ser humano, não existia vida se não fosse o sol. Então, ele tem o seu papel, ele é importante, ele ajuda até no tratamento que a gente chama de helioterapia em algumas doenças da pele. E para a saúde da pele, nós precisamos de 10 a 30 minutos só de exposição ao sol. E esses 10... Por dia? Por dia. É muito pouco. Né? Todo mundo toma 10 minutinhos de sol no dia a dia. Né? Andando na rua, levando o filho na escola, indo para o trabalho. Né? Então,
Esses 10 a 30 minutos, ele pode ser feito com protetor solar. Isso não impede a conversão da vitamina D. Então, o protetor solar pode, inclusive, não é uma desculpa para a questão da vitamina D, né? Não, não é. Então, a gente tem esse potencial de fazer essa conversão, né? A área que precisa, 10 a 30 minutos da superfície corporal. Pode ser mão, pode ser pés. Dorso de mãos, pode ser, às vezes, um decote nas costas, pode ser as pernas, né? Então, 10 a 30 minutos, né? 10 para os branquinhos, 30 para os mais morenos. Por conta da pele morena, ela tem um fator de proteção, que é a melanina, que diminui a entrada da radiação ultravioleta. Então, eles precisam de um pouquinho mais de tempo. E a questão do horário do sol também? Então, para a conversão da vitamina D, né, é ali por volta de 9h30, 10 horas, porque ele depende da radiação ultravioleta B para fazer essa conversão. Às 8 horas eu tenho uma emissão mais intensa de UVA, né, das 10 às 15, que é o horário proibido, é de UVB, né, então a gente precisa ali entre 9h30 e 10 horas é o horário principal para a conversão em uma quantidade pequena e com fotoprotetor. Sempre com fotoprotetor também. E a questão das luzes também, elas afetam nessa questão da radiação? Não. As luzes, ela não apresenta radiação com poder de penetração na pele. A gente sabe que as lâmpadas brancas, né, quando ela é utilizada em câmara de bronzeamento, que é proibido no Brasil, ela tem que estar mais ou menos 10 centímetros da pele, para poder ter algum grau de penetração. E para isso ser intenso, eu tenho que ter muitas lâmpadas uma ao lado da outra. Então é importante andar com protetor solar, não é por questão de luz também não, é por conta da proteção no dia a dia, em relação ao sol, né? E para a prevenção de todas as doenças também, né? Isso, com relação à luz, a gente não se preocupa no dia a dia. Mas o problema é que a radiação ultravioleta, tirando os ambientes que não tem nenhuma forma de entrada de radiação, né, dentro de casa a gente tem 20% de radiação. Das luzes, né? Do sol, né? Radiação do sol. Do sol. Só do sol. Porque as luzes elas não vão emitir com capacidade problema, né? de penetração. Tá? Então está muito bem explicado as dúvidas aí que existem na nossa população. Então, para a gente partir para o encerramento da nossa entrevista, eu vou deixar um espaço aberto para o seu recado, para essa conscientização a respeito do câncer de pele, que você ali no consultório, você tem isso no dia a dia, você cuida de pacientes, né? Então, deixa o recado para a gente, essa importância da prevenção. Então, o número de câncer de pele no Brasil, ele é muito alto. Né? A estimativa do Instituto Nacional do Câncer de Pele é de 220 mil novos casos, né, para 2023 até 2025, por ano, 220 mil novos casos por ano, né, durante esse período. É a estimativa que o INCA faz. Então, diante disso, de uma incidência tão alta, e para a gente que trabalha diretamente com a oncologia cutânea, com o câncer da pele, a gente tem visto muitas mutilações, muito sofrimento, né, diante das cirurgias que precisam ser feitas para a remoção desse câncer. Então, vale a pena, né, fazer uma fotoproteção adequada, incorporar o fotoprotetor no seu dia a dia, aliar a ele a sua escova de dente. Vou escovar dente, eu vou passar meu protetor solar, né, para que você, no futuro, não venha a sofrer com o câncer da pele. E o mais importante ainda é a gente passar essas orientações para as crianças, porque a criança ela cria o hábito do uso, né? E fica mais fácil ao longo da vida ela não ter o esquecimento de fazer o uso. Só aproveitando, o protetor solar tem que ser passado também nas mãos durante o dia, também ou só no rosto? Não, em toda a área de fotoexposição. Toda a área, né? Tudo que tiver fora da roupa tem que ser. Tem que passar, então deixa aí esse recado. Obrigada, viu, pela participação, por todas as informações pra gente. Parabéns pelo seu trabalho realizado com tanta humanidade. Obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais um pouquinho de informação sobre o Dezembro Laranja. Obrigada, viu? Uma boa noite para você.